Boa noite a todos. Continuando a nossa saga da pandemia, vamos voltar às reflexões, porque não podemos perder, né, essa oportunidade de compreendermos melhor a vida espiritual e a vida terrena. Então, estamos aqui mais uma vez com esse estudo do nosso irmão Leon Denis, maravilhoso, que complementa tudo que o Espiritismo trouxe no início do século XIX. Vamos, então, iniciar o nosso encontro pedindo a ajuda dos guias espirituais, que Jesus possa estar realmente nos ajudando, nos inspirando, com esse manto de luz crística, iluminando todo o nosso planeta. E assim pedimos autorização para iniciarmos o nosso encontro de hoje. Graças a Deus. Vamos, então, dar prosseguimento ao estudo da obra O Problema do Ser, do Destino, da Dor, trazendo as obras do nosso apóstolo do Espiritismo. Hoje nós vamos entrar no capítulo 19, A Lei dos Destinos, primeira parte, porque como é um capítulo muito grande, nós não temos condição de colocar o capítulo todo. Então vamos à primeira parte da Lei dos Destinos. Ele começa falando a situação levada à prova das vidas sucessivas. Então, como está esse momento, né, essa situação de hoje? A prova de vidas sucessivas vai fazendo com que o caminho da existência se ache desimpedido, traçado com firmeza e segurança. Então, ele já diz que, acreditando nas vidas sucessivas, o nosso caminho se expande com segurança, com firmeza. A alma começa a ver muito mais claramente o destino que está presente no mundo dela. E aí, a ascensão da alma vai se fazer com mais sabedoria, a luz vai se tornar mais viva. Isso é muito importante para nós entendermos quando nós conseguimos compreender as provas das vidas sucessivas. A equidade começa a governar o mundo. Por quê? Porque nós começamos a realmente ver que todo mundo está no lugar certo e que o nosso problema é só o compartilhamento. Então, eu não fico querendo buscar o lugar do outro, o outro não fica querendo buscar o meu lugar. Todos vamos nos considerar realmente estando no lugar certo. Não somos iguais? Não, não somos. Cada um tem a sua vivência, cada um está num ponto de evolução, então é importante a gente entender isso. Nossa felicidade está nas nossas mãos. E aí, não há mais falha no universo. O alvo, a beleza, seus meios, a justiça e o amor estão sendo justamente essa meta. Então, o alvo do universo, que, na verdade, não há falhas, porque o que há falhas é no homem, aí vai chegando aquilo que a gente imagina. O que nós estamos aqui buscando? Nós estamos buscando os meios para conseguirmos entender a justiça e o amor e desenvolvermos isso no nosso coração. São sentimentos que estão em germe no nosso coração. E aí a felicidade está em nossas mãos. Começa a terminar aquele temor que vem de estar o dia futuro, a ansiedade, aquilo que está gerando muito hoje, a insegurança. Eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu vou fazer de mim. E aí, com isso, eu posso estar lá vivendo uma situação perigosa, mas eu não tenho mais medo. Todo o terror do além acaba dissipando-se. Eu não tenho mais medo do que está além da nossa terra, do nosso terreno, da nossa estabilidade. Não receamos mais o futuro. O homem vai saborear a alegria das certezas eternas. Caramba, não acabou a vida.
a vida continua. Então, quando nós pensamos na morte, a gente já não pensa mais naquele horror. Meu Deus, estou chegando à morte, está acabando tudo na minha vida. Não, o futuro não tem mais que ter aquele medo dentro de nós. Confiado no dia seguinte, o que acontece? Multiplicam-se as forças. Então, eu já sei, no dia seguinte é mais um dia e depende de mim. Como é que vai ser esse dia? Depende de mim. Eu quero ser feliz? Então, vou buscar a felicidade. Então, o esforço para o bem vai ser centuplicado. E vou começar a ver que vale a pena. Vale a pena o esforço, vale a pena a luta, vale a pena ultrapassar os obstáculos, porque isso é justamente o que vai elevar a nossa vibração e multiplicar as nossas forças para que esse esforço possa garantir o meu futuro do bem, o meu futuro feliz. Quais são as molas secretas por cuja via se exerce a ação da justiça, do encadeamento das nossas existências? Quais são? Primeiro de tudo, nós temos que acompanhar o funcionamento da justiça humana, que nada nos oferece que se possa comparar com a lei divina dos destinos. Esta lei dos destinos se executa por si mesmo, sem intervenção alheia, diferente do funcionamento da justiça humana, que não funciona por si mesmo. Tanto que os indivíduos, tanto para as coletividades, essa lei divina acontece. Mesmo que a gente queira até intervir, não pode. Ela é imutável. Ao passo que a justiça humana está sempre modificando em função das necessidades humanas, das conveniências humanas. O que chamamos de mal, ofensa, traição, homicídio, determinam nos culpados um estado de alma que os entrega aos golpes da sorte na medida proporcionada à gravidade dos seus atos. Então, se você cometer um ato muito grave, você vai estar jogado na sorte, os golpes da vida, porque você está levando um estado de alma que está trazendo com você uma traição, um mal, uma ofensa, um homicídio ou qualquer outra coisa que não esteja no lado do bem. E aí você vai sofrer dentro do grau de gravidade daqueles atos no passado. Essa lei é imutável. E, antes de mais, dado uma lei de equilíbrio. Antes de mais nada, é uma lei do equilíbrio. Desculpe a palavrinha ali que está errada. Estabelece a ordem no mundo moral, da mesma forma que as leis de gravitação. A gravidade também asseguram a ordem e o equilíbrio no mundo físico. Então, no mundo moral, é a lei divina que assegura essa ordem. No mundo físico, nós temos as leis de gravitação e a gravidade, que asseguram o equilíbrio e a ordem no mundo físico. Se o mecanismo é o mesmo, ao mesmo tempo simples e grande. É simples? Sim. Por quê? Não tem nada de rebuscado. É grande porque é muito poderoso. O que o homem faz? Todo mal vai ser resgatado com a dor. O homem faz de acordo com a lei do bem, proporcionando tranquilidade e contribuindo para a sua elevação. Tudo o que o homem faz estiver dentro da lei do bem, vai trazer para ele tranquilidade e vai contribuir para dar passos na sua elevação. Por outro lado, toda violação da lei vai provocar sofrimento. Só que este vai prosseguir a sua obra interior, o homem prossegue na sua obra interior, mesmo que ele viole, mesmo que ele faça para o bem. De qualquer maneira, ele tem que prosseguir na sua obra.
as profundidades do ser, ele vai cavando essa profundidade e vai trazendo à luz os tesouros de sabedoria e beleza que contém dentro dele. Então, mesmo que demore muito a ele entender que ele tem que agir para o bem, ele, violando mesmo a lei, ele vai chegar ao progresso de qualquer maneira. Não tem como. Ele vai conseguir trazer de dentro dele essa sabedoria, essa beleza, que vai conter aquela luz dentro dele. Ao mesmo tempo, vai eliminando os germes do mal, aqueles germes que trazem aqueles conflitos dentro dele, aqueles germes que fazem com que eles repitam a ação para o mal. Ainda a ação da lei. A ação da lei, ela vai prolongar e vai voltar à carga por quanto tempo? Tanto quanto for necessário, até que o homem se expanda no bem e vibre uníssono com a força divina. Então, a ação da lei é eterna. E a cada momento que precisar, ela volta à carga. Quem é que vai parar a ação da lei? O homem. Quando ele começar a vibrar no bem, ele vai seguir normalmente na vibração da lei. Então, ele não vai receber a carga da lei. Porque a carga da lei só vai bater em nós quando nós estamos fora desse uníssono com essas forças divinas. Nesse prolongamento da ordem, essa ordem que é grandiosa, vão estar compensadas, reservadas à alma. Compensação vão estar reservadas para a nossa alma. Alegrias, afeições, períodos de descanso, felicidade, vão alternar o caminhamento todo com as existências de luta, resgate e reparação. Então, nós vamos conseguir alternar e compensar. Daí, esse prolongamento da ordem que fica enorme na nossa vida, porque vão compensar. Aí eu tenho uma alegria, uma afeição, períodos de descanso, de felicidade, alternado com os períodos de luta, com as provas, com as reparações, que vão trazer os resgates da nossa vida. Então, a nossa vida sempre é assim, de altos e baixos, que a pessoa não entende, às vezes acha que Deus está perseguindo, porque quer sempre a vida no alto. Mas não, nós precisamos também de enfrentar esses períodos, porque esses períodos serão de aprendizado, de choque para a evolução. Então, tudo é regulado, tudo é disposto com uma arte, com uma ciência, com uma bondade na obra providencial. Tudo está sendo disposto ao nosso redor, na nossa vida, para que a gente realmente possa ser feliz. E isso, a natureza mostra a arte, a ciência, a bondade com que todos os recursos da lei estão sendo colocados na nossa vida. Isso é a obra da providência. É a obra que não falta nada para ninguém. É providencial. No início da sua carreira, em sua ignorância e fraqueza, o homem desconhece e transgride muitas vezes a lei. Daí as provações, as enfermidades, as servidões materiais. Mas, no momento em que ele se instrui, desde que aprende a pôr os atos na sua vida em harmonia com a regra universal, é cada vez menos presa da adversidade. Então, no início, nós ficamos realmente ali, batendo prego, né? Para quebrar a pedra, para poder fazer uma casa e podermos inventar uma forma de caçar, guardar alimento para não morrer. Mas muitas vezes eu transgrido a lei. Por quê? Porque tem aquele egoísmo
inicial, aquele egoísmo que está lá para sobrevivência. E é claro que com o progresso, com a caminhada, as enfermidades, as provações, as servidões materiais vão nos ensinando. E aí eu vou, peraí, por que eu estou recebendo isso? Por que eu estou doente? Ah, estou doente porque eu fui comer comida estragada. Porque aquela comida não estava boa. Eu não conservei. Eu quis pegar muita coisa e estragou muita coisa. Então é isso que a gente às vezes faz, né? Compra uma porção de coisa, faz uma comida enorme, estraga na geladeira, porque a gente ainda está errando, ainda está naquele princípio da ignorância, aquele princípio da ambição, da gula. E isso leva à enfermidade, isso leva a servidões materiais. É perda. Perda com da nossa matéria, perda da nossa felicidade. Quando a gente começa a ter o conhecimento, a gente começa a se instruir na lei da vida e na lei do universo e na lei material, eu vou aprendendo a colocar meus atos em harmonia. E aí eu vou acompanhando a regra universal. Eu vou me colocando a partir do momento em que eu tenho os instrumentos. E aí a adversidade vem menos na minha vida. Ela não me pega mais de rojão nesse caminho. Atos e pensamentos vão traduzir em movimentos vibratórios. Eu estou com o meu ato, meu pensamento está ali agindo, vai criar movimentos vibratórios. E o foco dessa emissão, pela repetição frequente dos mesmos atos e dos mesmos pensamentos, vai se transformar num poderoso gerador do bem ou do mal. O ser, então, vai se classificar assim mesmo. Está lá, repetiu o movimento, repetiu o ato, repetiu o pensamento, vai vibrando na mesma direção. Se é do bem, vai conseguir o bem. Se é do mal, vai só conseguir o mal. Então, pela natureza das suas energias, ele vai se tornar o centro irradiador, que é ele que está lá com a repetição de atos e pensamentos. Com as forças do bem, vão se multiplicando por elas mesmas e aumentando incessantemente. As forças do mal vão sendo destrutivas e aí, por seus efeitos, começam a destruir o caminho do próprio homem. Porque esses efeitos voltam para a sua causa, para o centro da sua emissão e traduzem sempre em consequências dolorosas. Então, estando o mal, como todos os seres, sujeito à impulsão evolutiva, vê por isso aumentar forçosamente a sua sensibilidade. Então, o homem começa a ter essas consequências dolorosas pelo retorno, o retorno dessa impulsão do mal na vida da pessoa. Vibrações. Ele está falando aqui que as vibrações dos atos e dos pensamentos maus, depois de haverem efetuado sua trajetória, voltam ao homem mais cedo ou mais tarde e vão oprimindo o seu movimento. De reformar-se. Então é como se fosse assim, bota ele em corda, né? Olha só, você fez tanto mal, e agora? E agora não tem mais movimento. Agora você tem que fazer alguma coisa. E aí eu tenho que mudar. Porque se eu quiser dar um passo adiante, eu não vou poder, porque aquela força está me oprimindo. Por que eu estou sentindo isso? Por que eu estou apertado? Por que eu estou com tanta dificuldade de andar para frente? Nada na minha vida funciona. Aí eu vou buscar a reforma. Eu só vou buscar a reforma a partir disso. Eu não vou poder reformar antes de me modificar. Como explicar esse fenômeno? Como é que a gente pode explicar esse fenômeno cientificamente? Pela correlação das forças. É uma espécie de sincronismo vibratório. Faz sempre voltar o efeito à causa. Olha o bumerangue. É isso que acontece com o bumerangue. Ele vai e volta. Então, isso é correlação de forças. Você joga o bem, volta para você o bem. Você joga o mal, volta para você o mal. Experimenta jogar uma bolinha na parede.
Você joga devagar, ela volta devagar. Se você volta com força, ela volta com força. É isso que é a vibração que faz esse sincronismo vibratório na nossa vida, com os atos e com os pensamentos. Você pensa, porque ninguém deixa de pensar, não adianta aquela coisa assim, foi sem querer. Não, não existe sem querer. Você pode estar inconsciente, mas o seu pensamento agiu ali. E aí é por isso que você toda hora retorna com os mesmos atos, porque tem alguma coisa pensando em você que está dirigindo você para fazer a mesma coisa. Então preste atenção. Se você quer que volte para você bem, haja um bem. Se você quer que volte mal, continue sendo oprimido. Continue deixando que a sua trajetória fique sempre desnorteada. E aí vai chegar uma hora em que você vai ficar tão sufocado, tão apertado na vida, vai estagnar. E aí vai ter que se reformar. É para você sair do lugar, porque isso vai ser incômodo. A estagnação acaba incomodando, porque traz doenças, traz sofrimentos para o ser humano. A ordem moral, ela realmente é a mesma coisa. A mesma coisa da parte física é a ordem moral. Pensamentos de ódio, de vingança, desejo de prejudicar, provenientes do exterior, só podem agir sobre nós e nos influenciar encontrando os elementos que vibrem em uníssono com eles. É a mesma sincronicidade, é a mesma sintonia. Se uma coisa do mal está acontecendo lá, essa vibração só vai chegar a mim se eu estiver vibrando em uníssono. Se nada existir em nós de similar, essas forças ruins vão resvalar sem nos penetrar, voltando para aqueles que projetaram, que, por sua vez, vão também receber esses elementos. E aí vão ferir aqueles que realmente estão mandando essa vibração. Pega uma cadeia, pega uma capa de proteção pela sua sintonia positiva. E aí ele vai e o soco volta, né? Vai e não consegue ferir você. Então, quando as circunstâncias particulares se fizerem entrar nessa corrente do destino, não tem ninguém que consiga pegar você. Então, é importante que você veja, será que o que você está vivendo está buscando esse burilamento do seu destino para o bem? O que você está fazendo com as circunstâncias da sua vida? Você está sempre caindo na lama? Você está sempre deixando passar as chances de progresso? Está aí, fazendo uníssono com quem? Com a ordem moral do mal. Então, essa é a lei da repercussão dos atos. É a lei dos destinos, não é? É uma coisa mecânica, automática na aparência. Existe uma impressão, né? Parece um ato maquinário, né? Que existe nisso. Mas, entretanto, também tem grandes espíritos que intervêm quando as expiações são dolorosas. Eles ajudam, eles nos protegem também. Isso regula o exercício, acelera a marcha das almas que estão em evolução. Aqueles espíritos que estão lá, pensando em nós, vocês observem ali na figura que tem 2 espíritos com o cordãozinho de prata, que eles são 2 encarnados, que estão lá, passando por observações dos espíritos, para que eles consigam também aprender, porque a gente também aprende durante o sono. A gente vai lá, encontra com os guias, encontra com os professores, encontra com os médicos, com os doutores da lei, né, do mundo espiritual. E aí eles vão conduzindo a gente a refletir. E isso é o que eles podem intervir. Eles não podem modificar o seu ato, mas podem chamar a sua atenção. E isso faz com que a nossa marcha seja acelerada. Então, a influência desses espíritos se faz sentir principalmente na hora da reencarnação. Porque há um espírito que vai acompanhar você a partir desse momento, a fim de guiar a nossa escolha. Então, isso é que vai transformar aquele espírito que estava lá naquele grupo como o nosso guia, o nosso acompanhante, o nosso pai moral,
o nosso pai vibratório. E aí, a gente vai ter, na hora da reencarnação, aquele estudo, né? Mostrando a escolha que você pode fazer, às vezes não, mas que fizeram para você e mostram aquele lugar, naquela forma, tendo aquela necessidade. Então, eles vão determinar as condições, vão determinar os meios favoráveis para curar as enfermidades morais e resgatar as faltas anteriores. E eles vão explicar isso para a gente antes da reencarnação. Na hora da reencarnação, que você vai passar por um processo de adormecimento, porque o perispírito vai se restringir, você já não vai lembrar mais. E quando você nascer, também não vai lembrar mais. Mas existe na sua consciência, lá na profundidade da consciência, nós temos essa lembrança. Por isso que, às vezes, a gente faz algumas coisas, meu Deus do céu, eu não estou satisfeito com isso. Isso não está legal, eu preciso modificar. Não sei por quê, mas eu preciso. Eu preciso sair desse momento. Alguma coisa está me fazendo mal. Por quê? Essa lei, essa consciência que está trazendo para nós essa lembrança de tudo que nós aprendemos nesse momento. Não há educação completa sem dor. Será que é assim mesmo? É, exatamente. Mas não é a dor no sentido de sofrimento, de perda. Não. É porque tudo que a gente tem que fazer com luta, com esforço, a gente vê como sendo dolorido, como sendo sofrido. E não existe educação que não seja para segurar, para burilar. E você burilar, você vai ter que ter repressões, você vai ter que ter movimento de canalização, de constrangimentos. Assim, é necessário livrarmos de ver nas provas e dores da humanidade a consequência exclusiva de faltas passadas. Porque há provas que realmente são para a gente lutar, para a gente crescer. Se fosse tudo lisinho, bonitinho, cor-de-rosa, a gente não ia crescer. Então, nem todas as provas, nem todas as dores da humanidade são referências a faltas anteriores. Muitos são ali realmente para você poder acordar, para você despertar, porque você estava lá, passivo, durante a encarnação toda. E aí vem um choque para, oba, caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca pensei que eu fosse passar por isso. Muitas pessoas falam assim, né? Então, nem todos os que sofrem são necessariamente culpados em vias de expiação. Nós temos só as provas de aprendizagem. Então, se os espíritos estão querendo o progresso, escolheram algumas vidas penosas, algumas vidas de trabalho, para colherem benefício moral, ainda ligado à pena sofrida, eles podem realmente estar nesse processo de querer o sucesso, estão ávidos pelo progresso, estão querendo muito, então escolheram essas penas, escolheram essas provas mais difíceis, escolheram os sacrifícios. Mal e sofrimento. Qual é a relação do mal e sofrimento? Nasce do choque. Então, o mal, em tese geral, é o choque do conflito do ser inferior, que não se conhece ainda. Ele é desconhecido. Você não se conhece. Então, a lei de harmonia, você vai burlar. E aí vem o desacordo. O que ele fala aqui é, nasce o mal e o sofrimento justamente por você ainda não conhecer a lei de harmonia. Então, você vive em conflito. E aí é isso que faz com que ele diga que nasce desse choque, desse conflito interno, que busca realmente ainda esse processo de se harmonizar com a lei. Se você tiver um entendimento da lei, você evita esses choques, evita esse conflito. Um regresso gradual e voluntário a esta harmonia
Então, se eu começo a entender e começo a me harmonizar, eu vou restabelecer o bem e encontrar o equilíbrio moral. Depende de quê, então, para nós termos o equilíbrio, para nós termos a felicidade? De estarmos voluntariamente nos restabelecendo com a harmonia da lei. E aí sim, eu vou começar a perceber e me vigiar para ir buscando aquilo que me traz conflitos diante do mundo, que me traz choque diante das circunstâncias. Então, é importante restabelecermos esse equilíbrio moral através do conhecimento. Em todo pensamento, em toda obra, há ação e reação. E esta é proporcional à ação realizada. Tem intensidade maior, vai estar lá a ação de retorno maior. A intensidade é menor, vai estar lá ligada à ação menor. Então, podemos dizer o quê? O ser colhe o que semeou. Você semeou flores? Colher flores. Você semeou espinhos? Vai pisar nos espinhos na outra encarnação. Que foi você que deixou no seu caminho aqueles espinhos. Aí todo mundo quer ver sempre caminhos de flores, mas não fez esforço suficiente para plantar as flores. E aí, toda obra, seja pensamento, ação, emoção, relação interpessoal que você fizer com você mesmo, com o outro ou com o universo, vai ter a reação diretamente daquilo que você fez, proporcional à ação que você realizou. Então, por que acontece isso? Por que essa ação proporcional? A ação contínua vai modificar a própria natureza do espírito. Vai depurando ou materializando o seu invólucro fluídico, que é o veículo da alma, que nós já conhecemos, que é o perispírito. Vocês estão vendo ali a figurinha do perispírito? E ali tem o 7, é o corpo físico, o 6 do etérico, o 5, 4, 3, 2, 1, forma o perispírito. Então, ali, naquele pedacinho chamado, que está no 5, é o nosso corpo astral. Ali é o corpo das emoções. É ali que existe o modelo organizador biológico. E tudo que vai se materializando e que vai se depurando, vai sendo colocado ali, ou de uma forma materializada, e aí você mancha aquela área do perispírito, ou depurada, que vai passar adiante para chegar, então, nos corpos superiores. O instrumento que serve para todas as suas manifestações é exatamente o perispírito. Por quê? Ele é o modelo do corpo físico em cada renascimento. Então, cada renascimento é calcado no que está lá, nesse corpinho astral, onde está o MOB. Então, o perispírito, ele serve para todas as manifestações do corpo. Então, se eu tenho um corpo torto, se eu tenho uma doença congênita, se eu tenho alguns vícios, e isso traz algumas doenças físicas, né, de pulmão, se eu for tiver sido um fumante inveterante, um drogado, né, vem o fígado depurado, e você tem, então, aquelas pessoas que têm problemas alimentares, que já vêm com problemas no físico, no fígado, né? Então, tudo isso é instrumento de manifestação do perispírito para que nós possamos realmente ver qual foi a minha natureza lá no passado. Que ação eu mantive repetitiva para agora eu estar com essa necessidade de depuração no meu órgão físico? Porque o invólucro fluídico tem que ser depurado. Ele é o veículo da alma de depuração, de materialização do processo que ficou lá guardado.
Ele não vai levar isso para o espírito de um modo geral, trazer tudo aquele corpo, porque o espírito, propriamente dito, está lá no 1. O 2, 3, 4 e 5 é o invólucro do espírito. Então, ali ficam guardadas as vivências, as experiências, as manipulações mentais, né? as obras que eu fiz, as vivências, está tudo ali. E o espírito está comandando tudo isso. Então, quando ele vê que uma coisa é muito forte, é muito tóxica, ele não leva para lá, ele segura para depurar na próxima encarnação, através do seu corpito. Por isso, não reclame se já nasceu cheio de pipoca, se não reclame se está com doença de pele, não reclame se realmente você já nasceu congenitamente cheio de problema. Agradeça de ter tido a chance de depuração agora. Passou nessa encarnação, você fica limpinho se você não reclamar, se você não ficar se queixando daquilo que está vivendo. Então, é importante a gente entender. Por isso, é importante a compreensão. Vamos aqui encerrar o nosso primeiro momento e vamos pensar o que a lei dos destinos está trazendo para nós de informação. E pensar nos nossos comportamentos, nas repetições do nosso padrão de pensamento e de ato. É isso que Leon Denis quer trazer para a nossa reflexão de hoje. Tudo que eu fizer vai retornar na mesma força que eu coloquei para fora. Então vamos trazer para fora, para o nosso exterior, sempre as coisas belas que temos dentro de nós. O bom e o belo tem que ser o ato primário do espírito, e não a sorte, e não a ambição, e não a vingança, né? A inveja. Para que isso? Se nós temos condição de andar no mesmo caminho, você gostou daquele caminho que o outro está andando? Faça força para ser igual a ele e consiga andar. Graças a Deus, agradecemos os guias da nossa equipe e que possamos ter uma semana, um final de semana em paz, uma semana providencial, com harmonia, com felicidade, com muita cautela, porque as questões ainda não estão definidas no nosso ambiente terreno. Assim, pedimos que nos autorizem a encerrar o nosso encontro de hoje. E até a semana que vem, com a segunda parte desse estudo das leis do destino. Um beijo para vocês. Tchau.